Fora da caridade não há salvação. Essa frase, que é o coração da doutrina espírita, às vezes pode soar um pouco impositiva, não é mesmo? Mas e se na verdade ela for a chave para nossa própria libertação? Vamos mergulhar juntos nessa ideia e descobrir como esse princípio é, na verdade, um convite universal ao nosso progresso. Para a gente entender essa ideia a fundo, nosso caminho vai ter 6 paradas. Primeiro, vamos ver como essa máxima funciona como uma bússola para nossa moral. Depois, a gente vai entender que caridade é muito mais que ajuda material. Vamos investigar a base disso na doutrina, nos exemplos do Evangelho e entender por que é um princípio que inclui todo mundo. E, por fim, vamos ver como tudo isso é um chamado à ação. Então, para começar, o mais importante é entender o seguinte: este princípio não quer excluir ninguém. Pelo contrário, ele aponta um caminho de libertação espiritual, onde a verdadeira salvação é o nosso próprio progresso moral. Essa máxima é basicamente o resumo do programa moral do Espiritismo. Aqui, a palavra salvação não tem a ver com pertencer a um grupo específico. Tem a ver com o avanço moral que a gente conquista no dia a dia. É o resultado direto do nosso esforço em amar, em servir, em perdoar, uma consequência natural das nossas próprias ações. Mas aí vem a grande pergunta: o que é caridade de verdade? O Espiritismo nos convida a olhar muito além da ajuda material e a expandir nossa visão sobre essa virtude. A questão não é essa. Será que caridade é só dar uma esmola ou doar alguma coisa? A doutrina mostra pra gente que o significado é bem mais profundo e transformador. E a resposta, gente, tá lá em O Livro dos Espíritos. A verdadeira caridade se apoia em 3 pilares: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é o querer bem, a boa intenção. Indulgência é a nossa capacidade de olhar para o outro sem um julgamento severo. E o perdão é como a gente reage quando nos ofendem. Juntos, esses 3 transformam a caridade de um simples ato para uma verdadeira atitude da alma. E aqui a gente vê o grande conflito da nossa jornada, né? De um lado, a caridade, que é essa força que nos puxa para cima. Do outro, o egoísmo, que nos prende na indiferença. A nossa evolução, no fundo, é essa luta diária para que o amor consiga vencer o egoísmo dentro de nós. Agora, vamos ver como essa ideia não está solta. Ela está, na verdade, muito bem enraizada nos textos fundamentais da doutrina. O Livro dos Espíritos é muito claro sobre isso. Ele define a caridade não como um ato, mas como uma atitude íntima de benevolência e perdão. Depois, classifica a lei de caridade como a mais importante de todas para a nossa evolução. E o ponto-chave: a virtude que tem mais mérito é a caridade desinteressada, aquela que a gente faz sem esperar nada em troca. É justamente essa caridade que combate o nosso maior inimigo, o egoísmo. E toda essa base da doutrina ganha vida nos exemplos do Evangelho. É só olhar para os ensinamentos de Jesus para ver essa lei em ação. No Evangelho, a mensagem é sempre a mesma, de forma muito consistente. No juízo final, a pergunta não é no que você acreditava, mas sim o que você fez pelo seu próximo. A parábola do bom samaritano mostra que a religião verdadeira se prova no amor em ação. O maior mandamento une o amor a Deus e ao próximo como se fossem uma coisa só. E Paulo resume tudo: a fé sem as obras do amor é vazia. A parábola do bom samaritano talvez seja o exemplo mais forte de todos. Ela nos mostra que a religiosidade de verdade não está nos títulos ou nos rituais. Está na ação de ajudar quem precisa. O samaritano, que era visto como um excluído pela sociedade da época, foi quem praticou a verdadeira caridade. Uma caridade que vai além de qualquer rótulo. Agora, para a gente entender a grandeza dessa máxima espírita, vamos comparar com outras ideias mais restritivas e perceber o quanto ela é universal. Olha, o ponto crucial é este. Enquanto dogmas, como fora da igreja não há salvação, criam muros e separam as pessoas, a máxima fora da caridade não há salvação constrói pontes. Uma separa, a outra une. Ela estabelece um caminho que é universal, acessível a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, porque a linguagem do amor é compreendida por todos. E, por fim, vamos entender a caridade não como uma coisa passiva, mas como um movimento consciente da nossa vontade, um verdadeiro chamado para a ação. E essa distinção aqui é fundamental. Uma coisa é não fazer o mal, outra, bem diferente, é fazer o bem. O progresso espiritual exige ação, movimento. A inércia não nos leva a lugar nenhum. É preciso um esforço consciente para sair da indiferença e agir em benefício do outro. Para a gente encerrar, fica esta reflexão. A caridade é muito mais do que uma virtude bonita.
Ela é a própria lei da nossa ascensão espiritual. É um convite para a gente transformar a nossa vida em um ato de serviço e de fraternidade. Porque, no final das contas, é o amor que a gente pratica que verdadeiramente nos define e nos eleva.